Atlântica adaptadas ao conviver na cidade, espécies que podem ser usadas na cidade. Por exemplo, uma floresta como a do Parque do Morumbi ou do Trianon chega-se a quase 200 espécies de árvores. Dentro dessas espécies, existem várias espécies adequadas para diversos tipos de uso. O que precisa é difundir isso em viveiros, pela prefeitura, a população, para que ela comece a usar essas árvores na arborização da sua rua, da sua casa. Porque o que vem acontecendo hoje, Luciana, é que as pessoas compram em supermercado muitas dessas mudinhas para plantar na frente de casa, achando que estão fazendo um bem. Você tem uma espécie que chama ficus. É uma árvorezinha trançadinha, o tronco bem bonitinho, pequenininha, que qualquer supermercado vende, floricultura. E se costuma dar de presente a elas, decorar ambientes internos. E a pessoa compra aquilo, deixa em casa decorando, tudo, aí chega uma hora que ela se cansa daquela ficus. Ou fala, coitada, tá tão grande para esse vasinho, vou plantar na rua. E aí ela planta na rua. A ficus é uma espécie que vem lá da Ásia. É uma planta que tem no seu habitat original condições piores do que tem aqui em São Paulo. Então aqui ela cresce, que é uma beleza, mas vai assim embora, né? E ela virou uma verdadeira praga urbana, porque hoje é a segunda árvore mais plantada na cidade, pelas minhas observações, e ela não é plantada pela prefeitura, pelo poder público, é somente pelas pessoas amigas do verde. E ela tem uma raiz muito forte. Ela acaba realmente destruindo todos os encanamentos, as edificações que estão em volta, e a pessoa acaba criando um problema para a cidade e que acaba sendo generalizado naquela velha história que a árvore na cidade só dá problema. Mas é que não é uma ação planejada. Bem, então a gente tem que pensar que espécie que é melhor para se plantar na frente de casa. Que espécie é melhor, então? Bem, as espécies nativas, né? Você tem que atentar para que cada caso exige uma espécie, né? Por exemplo, se você vai plantar numa rua, você precisa ter uma espécie que não tem um crescimento exagerado para aquela área que ela tem, mas ao mesmo tempo ela precisa fornecer sombra, ela precisa criar um microclima. Por exemplo, uma espécie que eu acho boa para um local médio seria o dedaleiro. Sei que eu estou falando aqui em botaniquês, né? Mas qual que é o dedaleiro, né? Mas o nosso blog, a gente procura justamente difundir essas espécies para que as pessoas tenham uma orientação de o que é melhor para a calçada. Hoje a prefeitura tem uma grande sensibilidade com essa questão. Ela planta, na sua maioria, árvores nativas. Por isso, se a pessoa também quiser consultar um agrônomo da prefeitura, alguém do viveiro da prefeitura, ela vai ser bem orientada. Ricardo, a gente está conversando aqui, falando um pouco sobre as árvores de São Paulo. Você citou agora há pouco a questão da vegetação do Parque Trianon, que é um parque importante na cidade. Nós separamos algumas fotos para que a gente possa também mostrar ao internauta e para que o nosso ouvinte da Jovem Pan que está nos ouvindo também possa acompanhar pelo nosso site um pouco mais sobre essas árvores tão representativas. A gente vai mostrar para vocês agora algumas dessas imagens que nós disponibilizamos. Esta, por exemplo, é de onde, Ricardo? Então, essa aí é um jequitibá branco que está no Trianon, perto da Alameda Casa Branca. É uma das maiores árvores lá do Trianon, uma árvore nativa. Ela tem provavelmente mais de 100 anos. E ela está muito ligada ao processo de fundação, fundação não, mas de urbanização aqui da Avenida Paulista, propriamente dito, né? Sim, você imagina que interessante que é uma árvore que nasceu no meio de uma floresta, quando tudo ali era floresta, viu os homens chegarem, começarem a abrir ruas, asfaltar essas ruas, urbanizar e continuar lá. Então, essa árvore ela assistiu passar tropeiros por baixo dela, já que o espigão da Paulista era um dos caminhos para Sorocaba, para sair da cidade de São Paulo. E hoje está lá assistindo passar ônibus, pessoas com laptop embaixo do braço. É interessante como ela assimilou a cidade e continua existindo, né? É uma relíquia. Nós temos poucos exemplares como esta, por exemplo. São Paulo realmente destruiu a maior parte das suas reservas florestais, né? Hoje a gente tem poucos fragmentos de florestas dentro da cidade. Eu diria que o Trianon é o mais significativo, porque ele tem as maiores árvores. É uma floresta que ainda tem árvores de madeira de lei. Uma coisa muito rara, se a gente pensar que São Paulo ficou 4 séculos tirando madeira dos seus arredores, né? Pensando em São Paulo na colina histórica, ali perto do Angabaú, do Tamanduateí. Então, é realmente uma floresta muito rara dentro da cidade. A gente vai acompanhar agora uma outra imagem. Esta, por exemplo, é de onde? Essa aí é um lugar que os paulistanos também têm que conhecer, é o Jardim Botânico, na zona sul de São Paulo. Aí é uma trilha que passa no meio de um palmital. O palmito, esse que nós gostamos de comer na empadinha, nas tortas, né?
o Jussara da Mata Atlântica, que hoje é proibido de corte, ainda bem, é a árvore-mãe da Mata Atlântica. Ela alimenta todos aqueles bichinhos e passarinhos da floresta atlântica. E hoje é muito raro de se ver na cidade, porque ela foi muito cortada durante a época da urbanização da cidade, né? A madeira dela fornecia material para fazer as paredes, onde era argamassa, além do que nossos antepassados gostavam também de comer empadinha e torta de palmito. A próxima foto nós vamos acompanhar agora. Essa aí é uma lembrança para os paulistanos que as paineiras rosas estão florindo por toda a cidade e que estão enfeitando o nosso outono esse ano com muito mais vigor, até eu percebi do que os anos passados. Essa é bem representativa mesmo, né? Essa daí está no final da Brigadeiro Luiz Antônio, viaduto Maria Paula. E está lá, essa foto eu tirei umas 2 semanas atrás, está lá enfeitando. A próxima que nós vamos ver é de onde, Ricardo? Essa é do mesmo local, é uma coisa muito interessante, é uma figueira exótica, ela veio da Ásia, que foi muito plantada nos anos 40, chama Ficus benjamina. E essa figueira, os passarinhos aprenderam a comer o fruto dela e acabam espalhando ela pela cidade toda. Então, ela cresce nos lugares mais inusitados, como, por exemplo, aí numa fresta de concreto do viaduto. Virou uma árvore de quase 4 metros em cima do viaduto, uma árvore aérea, né? São Paulo tem dessas coisas, né? Sim, isso é inacreditável, né? A próxima que nós vamos ver, Ricardo? Essa é uma figueira também fantástica, nativa da cidade de São Paulo, desconhecida aos paulistanos, mas essa é provavelmente o ser vivo mais antigo da cidade de São Paulo, que ainda vive. Ela é documentada por viajantes que vieram para São Paulo em 1865 e já relatava a existência dela nessa época, ela já era adulta nessa época. É a Figueira das Lágrimas, ou Árvore das Lágrimas. Ela fica no limite da cidade, na região do Ipiranga, na estrada que ia para Santos, e era ali que os paulistanos acompanhavam os seus entes queridos que iriam se despedir e embarcar pelo Porto de Santos. Então, o pessoal que foi para a Guerra do Paraguai, os acadêmicos de direito da São Francisco, do século XIX, todos iam até a Figueira das Lágrimas com seus entes e se despediam lá. Por isso que veio o nome Figueira das Lágrimas. A próxima foto nós vamos acompanhar, de onde que é? Essa aí é um jequitibá rosa, lá na Praça Coronel Fernandes, perto da Avenida Tiradentes. Esse jequitibá rosa também existe aí há muitos anos, tem fotos dele na década de 20, já adulto, e é uma árvore muito bonita, com formato típico dos jequitibás, e que também é desconhecida dos paulistanos. Agora, nossa próxima foto é de onde? Essa daí é no Lago do Aroche, é o xixá do Lago do Aroche, uma árvore até que famosa entre as árvores, e ela está aí também provavelmente desde o final do século XIX, tem foto dela em 1940, já bem adulta, e ela continua com muito vício, muito vigor, sombreando quem passa ainda pelo Lago do Aroche. É uma árvore linda. A próxima foto? Essa é um exemplo também de uma árvore que sobrou em meio à malha urbana. Essa árvore é uma copaíba, ela nasceu na floresta que existia à margem do Rio Pinheiros, na Grande Julieta, zona sul de São Paulo. E aquela região foi toda sendo urbanizada, as árvores, as suas colegas foram sendo destruídas, e ela permaneceu, e hoje está num terreno baldio, em plena malha urbana, muito bonita, uma árvore muito longeva, que continua alimentando seus passarinhos desde aquela época, quando tudo era floresta. Vamos agora para a nossa última foto desse bloco. Bem, essa aí seria também das relíquias vegetais de São Paulo, é a figueira do Lago da Memória, do Lago do Pix, no centro de São Paulo, final da Consolação. É uma figueira nativa de São Paulo e que também está aí há mais de 100 anos enfeitando a cidade. Tem foto dela em 1922, já adulta, e ela continua muito bonita ainda lá. Agora, é interessante a gente observar árvores centenárias, né, que continuam sobrevivendo em meio a essa poluição, todo esse desgaste que nós acompanhamos. Como é que a gente consegue, como é que as árvores conseguem sobreviver muitas vezes em situações tão complicadas? Pois é, né? Essa é uma pergunta realmente pertinente, porque se a gente pensar, São Paulo foi 3 cidades em um século, né? Como diria Benedito Lima de Toledo. São Paulo foi destruído e reconstruído diversas vezes. E as árvores continuaram lá, inacreditavelmente, né? Como é que elas conseguiram segurar? A questão, eu diria, em primeiro lugar, foi a sorte. Ou algum defensor anônimo que lutou para ela continuar ali, porque mesmo com poluição, com os interesses econômicos fortíssimos que a cidade sofre até hoje, elas continuaram existindo
E agora eu acredito que, como as pessoas estão numa fase de maior conscientização, de maior sensibilidade com o verde, elas vão continuar existindo. Isso eu acho que a fase crítica delas já foi, né? Agora a questão que se coloca presente é nós reproduzirmos essas árvores que mostramos, que são árvores símbolos da cidade, fazermos filhotes dessas árvores, né? Para que nossos filhos e netos possam continuar estando conectados com essa história, passeando embaixo de uma sombra de árvores tão belas. Por exemplo, dentro dessas que nós